Olá, acupunturista! Mesmo que o seu tratamento para incontinência urinária siga 100% de algum protocolo encontrado em livros, por que o seu paciente continua tratando com acupuntura há tanto tempo? Você já se perguntou como você pode realizar o tratamento de uma pessoa que está sofrendo incontinência urinária com acupuntura? Indiscutivelmente, a primeira coisa a se fazer é realizar o diagnóstico de pulso, língua, palpação e anamnese segundo a medicina chinesa. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de vista da medicina tradicional e também da medicina chinesa sobre a incontinência urinária. Porque o fato de trabalhar com acupuntura não quer dizer que eu não preciso conhecer a doença pela medicina tradicional. Nós devemos sempre somar conhecimentos e não excluir conhecimentos. E entender a doença segundo a medicina nos faz entender os padrões de desarmonia da acupuntura de um modo mais profundo e não de uma maneira superficial. O inverso também é verdadeiro. Quando a gente conhece o universo da acupuntura, o universo da medicina tradicional se torna mais claro também e mais compreensível. Porém, nós vamos falar da acupuntura. Muitos acupunturistas conhecem realmente profundamente a doença, as doenças de modo geral, mas eles não conseguem pensar nos padrões de desarmonia da acupuntura. Os acupunturistas que conhecem muito sobre a doença e não pensam nos padrões de desarmonia daquela doença segundo a acupuntura, fica no meio do caminho. Usa pontos de acupuntura, mas usa o diagnóstico da medicina. E isto leva a usar e procurar por protocolos prontos, aqueles famosos, o que é bom para incontinência urinária, qual o melhor ponto para usar para incontinência urinária, como eu faço uma sequência de pontos para tratar incontinência urinária, sem, no entanto, fazer o diagnóstico segundo a medicina chinesa. Então, quem conhece muito profundamente as doenças segundo a medicina tradicional e não faz o diagnóstico da acupuntura, vai fazer o tratamento de acordo com a medicina tradicional, ou seja, pontos bons para tal coisa, assim como se procura o melhor medicamento para tratar aquela determinada condição. Mas veja, nós não estamos falando de medicina tradicional, nós estamos falando de acupuntura. Então, nós não temos que procurar lá no catálogo de pontos e tratamentos qual é o melhor ponto ou tratamento para determinada doença. Porque se fosse somente isso, a gente não precisaria de fazer diagnóstico da medicina chinesa. Mas aí vem a pergunta: é necessário fazer diagnóstico da acupuntura? É claro que sim, claro que sim. A coisa mais importante na acupuntura é o diagnóstico. Então, nós precisamos, como acupunturista, conhecer sim a doença, não precisa ser profundamente, mas a gente precisa conhecer alguma coisa da doença que nós estamos nos propondo a tratar. Tipo assim, o que é essa doença? Como ela começou? O que aconteceu com essa pessoa? O que acontece com essa pessoa? Biologicamente falando. E então a gente está falando da medicina tradicional. Agora, quando nós precisamos passar esse entendimento para a acupuntura, a gente tem que transportar todo esse conhecimento agora da medicina, da biologia, para substâncias vitais, para padrões de desarmonia segundo a acupuntura e tratar desta forma, porque agora nós estamos no campo da acupuntura, nós não estamos mais no campo da biologia e da medicina, nós estamos no campo da acupuntura. E na acupuntura existe substâncias vitais, existe Zhang Fu, existem canais de acupuntura, existem padrões de desarmonia.
Então, como que eu posso tratar lá com um pé na medicina e agulha na outra? Não dá para fazer isso. Eu tenho que conhecer a doença segundo a medicina, para conhecer, entender, compreender a doença, mas agora eu vou tratar com acupuntura. Acupuntura é substâncias vitais. Vou até escrever aqui para ficar bem claro o que é na acupuntura. Então, na acupuntura, nós vamos ter substâncias vitais. E quais são essas substâncias vitais? Tem Qi, tem Xue, tem Jin-Ye, tem o Jin e tem Shen. Olha, eu vou escrever em minúsculo porque dá muito trabalho colocar maiúsculo tudo. Então entendam aí que, né, é maiúsculo, mas eu vou escrever em minúsculo. Ok. Nós temos também o Zhang Fu. Ok. Nós temos os canais e colaterais. Temos os pontos de acupuntura. E temos, vou escrever agora tudo de maiúsculo, o diagnóstico da medicina chinesa. Agora, por que eu não coloco o diagnóstico da acupuntura? Porque não serve só para acupuntura, né? O diagnóstico da acupuntura é legal, por quê? Porque ele serve para acupuntura, ele serve para auriculoterapia, ele serve também para tuinar, ele serve também para dietoterapia chinesa, ele serve também para fitoterapia chinesa, né? Enfim, ele serve até para as artes marciais. Então, o diagnóstico da medicina chinesa, ela é ampla, ela serve para várias áreas da medicina chinesa. Se você não é acupunturista, mas é auriculoterapeuta, você precisa saber o diagnóstico da medicina chinesa. Não basta só falar, tá com uma incontinência urinária, então vou botar no rim, vou colocar, que mais? Na região pélvica e tá pronto. Não, a auriculoterapia, ele tem os pontos, assim, menos do que a acupuntura, que tem tantos pontos em cada canal, mas a auriculoterapia não é só, é incontinência urinária, então vou colocar no rim, na região pélvica e mais no baço porque tá tendo prolapso. Cara, isso é brincadeira de criança. Isso é brincadeira de criança. Não trate a auriculoterapia com tanta, vamos dizer assim, até irresponsabilidade, achando que é tão fácil assim, que é papa. Não, faça o diagnóstico. O que diferencia um profissional não é conhecer todos os pontos, mas é saber fazer o diagnóstico. Ele pode conhecer 20 pontos, mas ele sabe usar bem aqueles 20 pontos segundo o diagnóstico, ok. Não preciso ter um catálogo de 1000 pontos e não saber fazer diagnóstico. Ou seja, como é que eu vou escolher dos 1000 pontos que eu sei, decore e salteado, tudinho sobre ele? Do que me adianta isso se eu não sei o diagnóstico? Se eu não sei o diagnóstico da medicina chinesa, não adianta eu saber as milhares de ervas que tem, não adianta saber todos os alimentos que tem da acupuntura, não adianta saber todos os pontos, não adianta saber todos os pontos da aurícula, não adianta nada disso. Por quê? Porque eu não sei o diagnóstico. Basta eu conhecer ali 30 pontos, bem conhecidos, mas eu faço um bom diagnóstico, com aqueles 30 pontos eu sou capaz de realmente fazer um tratamento muito efetivo. O principal é o diagnóstico. Por quê? Porque eu posso juntar a acupuntura com algum conhecimento da aurícula, com tuiná, com dieto, com fito, com artes marciais. Eu posso juntar tudo isso num tratamento. Por quê? Porque eu fiz um bom diagnóstico. A coisa funciona assim. Na acupuntura funciona assim. Primeira coisa, diagnóstico. O diagnóstico da medicina chinesa.
Eu sou Lucy Hayashi e ensino um passo a passo para realizar um diagnóstico rápido e fácil da medicina chinesa. Então, muito bem, e o que é a incontinência urinária? Como ela se desenvolve? Agora, segundo a medicina tradicional, vamos dar assim uma pequena abordagem sobre a incontinência urinária. A primeira coisa que a gente tem que ver é a idade. Qual é a idade do paciente? Porque tem uma incontinência urinária em criança, tem em adulto, tem em idoso, tem pessoas com cirurgias, tem pessoas com demências que vão ter incontinência. Qual é a questão que você está usando? É igual, por isso que é a questão. Incontinência, qual ponto para incontinência? É tal coisa. Mas você está levando em consideração a idade da pessoa? Você está levando em consideração que ele tem algum evento a mais, que não é só incontinência? Existem outros fatores que estão envolvidos ali? Então não é tão assim. Pontos para incontinência. Tem pá. Ok. Primeiro paciente com incontinência urinária, vou usar esses pontos. Tudo bem. O que você tem incontinência urinária? Deita aqui que eu vou colocar uns pontos. Pá. E coloca aqueles pontos para incontinência urinária. É assim o tratamento de acupuntura? Ou será que existe muito mais que somente ponto de acupuntura? Ponto de acupuntura é, vamos dizer assim, o medicamento é aquilo que você vai utilizar para fazer o tratamento. É o ponto de acupuntura, é a agulha. Agora, como que eu vou fazer esse tratamento? Aí vem o diagnóstico. Eu preciso fazer um diagnóstico. O médico não faz o diagnóstico para ele medicar? Então, ele vai passando assim, eu tenho incontinência urinária. Ok, então tome esse remédio, faça isso, faça aquilo. E nem vai fazer nenhum exame, não vai pedir nenhum exame laboratorial, nem vai fazer exame clínico, nem vai fazer nada, simplesmente porque é incontinência urinária? Ou será que ele vai fazer toda uma batelada de exames para daí ele determinar qual é o tratamento? Nós devemos fazer a mesma coisa como acupunturista, nós temos que fazer o diagnóstico também, mas é o mesmo que o médico faz? Claro que não, nós temos que fazer o diagnóstico da acupuntura. E quais são? Pulso, língua, palpação e anamnese, sinais e sintomas que a pessoa tem, desde quando tem aquilo, por quê? Uma das coisas da incontinência urinária, vamos falar mais do adulto, uma das coisas importantes da questão da incontinência urinária é que nem sempre a incontinência é falada. Ela se desenvolve ali lentamente e a pessoa, mesmo que ela vá no médico, ela não fala que ela está soltando um pinguinho de xixi de vez em quando. Quando ela tosse, faz aquele xixizinho. Quando ela espirra, faz aquela coisinha. E dá aquela vontade mais exagerada de fazer xixi, vai lá e faz um pouquinho. Não é relatado. Muitos casos não são relatados para o médico e também o médico não pergunta. Por quê? Porque a pessoa que tem que falar e ele não faz parte do protocolo médico perguntar isso, mas faz parte do protocolo da acupuntura perguntar como que é a sua urina, que cor que é, que cheiro é, quanto tem, quantas vezes você faz. Tudo isso faz parte do nosso diagnóstico da acupuntura. Então, nós pegamos essa questão urinária bem mais cedo do que na medicina. Por quê? Porque faz parte do nosso protocolo da acupuntura perguntar como está a sua urina, como está o seu xixi, qual é o cheiro, qual é a aparência, quanto você faz, quantas vezes você faz. E por isso nós detectamos bem mais cedo. Agora, se você não pergunta, vai ficar igual lá. Só vai saber quando a coisa já está desandada, quando a coisa já não está mais assim tão fácil de resolver. Por quê? Porque já passou muito tempo. Então, quando que a coisa vai aparecer? Quando aquilo já é um constrangimento da pessoa. Ela já está fazendo xixi nas calças, ela já está soltando sem perceber. Então, isso vai causar constrangimento, vai causar isolamento. Muitas vezes pode causar depressão. E por isso, nós precisamos estar atentos à questão urinária. E por quê? Porque nós sabemos aqui na acupuntura que a questão da urina está relacionada com bexiga e rim.
E bexiga e rim são canais, são órgãos e vísceras importantíssimos para a gente, principalmente o rim. Então veja só, esse gotejamento constante, né, a incontinência, ela pode ter esse gotejamento, não necessariamente ficar gotejando, mas assim, sair um pouquinho, sair um pouquinho. Então tem esse gotejamento constante, uma micção intermitente, ou a pessoa, né, o pior dos casos, a pessoa nem percebe que ela está urinando. Quando ela viu, está tudo molhado e ela nem percebeu que urinou. Então tem várias formas de incontinência urinária e reconhecer qual é o caso do seu paciente é importante para que a gente possa estabelecer os nossos primeiros pensamentos a respeito da incontinência urinária. Saber, por exemplo, se existe algum fator também associado, por exemplo, uma próstata, ou problema na uretra, ou problema na musculatura, enfim, você precisa conhecer agora, através do diagnóstico médico, como é aquela incontinência urinária, qual é a característica da incontinência urinária e, principalmente, como que ela se desenvolveu, porque o como ela se desenvolveu é importante para a gente saber. Aqui na nossa acupuntura é importante a gente saber aqui, vou até escrever para vocês não esquecerem, como se desenvolveu a incontinência urinária. Como que ela se desenvolveu? Ela veio vindo e de repente, pá, não consigo mais segurar. Ou foi assim, pá, súbito. Ah, então existe uma diferença entre o desenvolvimento lento e o desenvolvimento súbito. Existe diferença? É claro que existe diferença. Desenvolvimento súbito e desenvolvimento lento. Existe essa diferença? É claro que existe. E a gente precisa reconhecer, então, essas diferenças no momento de fazer o nosso diagnóstico.